Marcos 7:20. E assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa é isso que a contamina. O que sai da pessoa é isso que a contamina. Irmãos, o que sai da gente contamina muito a gente e em algumas circunstâncias contamina mais ainda os que estão perto da gente, né? Então esse jejum não pode ser um tempo de você se abster do alimento e continuar contaminando pessoas com seu mau humor, né? Com a sua grosseria, com a sua ignorância, com a sua fofoca, com a sua maldade. Tem maldade para com todos, não consegue se colocar, ter empatia com ninguém, acha que todo mundo tinha que ser do jeito que você quer, tinha que falar, pensar como você quer, né? Tem dentro da sua casa contaminado, né? Com aquilo que sai de você, com aquilo que sai da sua boca, com aquilo que sai dos seus pensamentos, né? Das suas considerações. Tem ferido, tem machucado filhos, maridos, pais, né? Tem machucado esposa. Então, esse jejum se torna inválido se você só fechar a boca para se alimentar, né? A contaminação maior não está naquilo que a gente se alimenta. Mas Jesus estava dizendo aqui, quando foi questionado sobre isso, que a contaminação de fato maior é aquela que sai da boca da pessoa, aquela que sai da pessoa. E ele explica no versículo 21, ele diz assim: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, é que procedem as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios. Então tudo isso procedem, né? Vem de dentro e começa a ter um start, ter um início nos maus pensamentos. E quando a gente fala de consagrar, é justamente para domesticar, para domar a nossa mente, os nossos pensamentos. É para tornar a nossa mente cativa ao Senhor. E, irmãos, isso não é fácil. Porque talvez aqui, enquanto eu estou falando com você, a sua mente já viajou várias vezes, né? E foi para lugares áridos, desertos, hostis, ruins, lugares contaminados. Talvez você esteja num culto ali, ouvindo uma pregação de 40 minutos, e quantas vezes a sua mente vagueia, você vai longe, distante, você perde aquilo que o Senhor ministra na sua vida, né? E você é contaminado, e você, estando num lugar puro, ainda assim você se faz impuro, você permite que impurezas alcancem a sua vida pelos seus olhos, né? Pelos seus pensamentos, né? Pelos devaneios da sua alma. E Jesus estava falando sobre isso, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, né? Então esse coração corrupto, né? Eu sempre falo disso, que a mídia, a televisão, a literatura, muitas vezes elas trazem assim o coração como instrumento que deve ser ouvido, né? É um clássico no que diz respeito às questões, às decisões amorosas, né? Então, assim, siga o seu coração, né? Obedeça ao seu coração. Isso é um discurso, né, muito falacioso, um discurso que traz consigo uma romantização da vida, né, e do coração. Então fala assim: siga o seu coração, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Jesus diz: é do coração das pessoas que procedem os maus pensamentos. O profeta diz assim que o coração do homem é enganoso, né? O coração do homem é terrível. O coração do homem, ele traz consigo o que Jesus está dizendo, né? E o profeta pergunta: quem o conhecerá? O coração não deve ser a nossa bússola nunca, né? O coração não deve ser o nosso GPS nunca. O coração não deve ser a voz que arbitra sobre a nossa vida nunca. Pelo contrário, nosso coração deve ser subjugado à vontade de Deus. E Jesus diz: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os roubos, né? Os homicídios, as mortes, os assassinatos. Isso procedem do nosso coração. Então vigia com esse seu coraçãozinho aí, viu, meu irmão? Você fica: eu estou ouvindo a voz do meu coração. Cuidado, porque não procede coisa boa dele não, né? Esse coração aqui que a Bíblia aponta, que Jesus fala, está apontando muito para a alma, né? Está apontando muito para os nossos desejos, para as nossas emoções. E nós não podemos ter uma vida pautada nas nossas emoções. Se a gente tiver uma vida pautada nas nossas emoções, é muito possível que você estrangule alguém
né, nesses dias, que você cometa homicídio nesses dias, que você cometa imoralidades sexuais nesses dias, que você se deite com porcos nesses dias. E não é isso, né? Então, a nossa contaminação está dentro de nós. E eu disse que na sexta-feira o Senhor falou assim: eu quero derramar do meu espírito, eu quero derramar do vinho novo, eu quero transbordar de águas vivas, mas precisa tirar a contaminação do coração. Então, em nome de Jesus, que seja assim, que se faça assim, que você seja uma pessoa que permita ao Senhor limpar você de dentro para fora, sem restrições. Sabe aquele quartinho da bagunça? Abre ele para jogar fora tudo aquilo que você acumulou na sua vida, todo o lixo que você acumulou. Porque às vezes você tira o lixo do lugar visível, você tira o lixo da sala, porque as pessoas vão passar, você tira o lixo da cozinha, porque alguém vai entrar lá para te ajudar, mas você não tira o lixo de determinados quartos que estão lá, cheio de bagunça, cheio de entulhos, cheio de acúmulos, coisas que você vem acumulando a vida inteira. Ai não, deixa isso aqui, deixa esse parafuso que eu posso usar, deixa essa carta que eu posso usar, deixa esse cartão, deixa essa mensagem, deixa isso que eu posso usar, deixa aqui escondidinho, ninguém vai ver, deixa isso aqui no lugar secreto que ninguém vai saber. Irmãos, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, que o Senhor já viu, o Senhor já sabe. E Ele está falando comigo, Ele está falando com você. O que tem no quarto escuro do seu celular, né? O que tem no quarto escuro das mensagens armazenadas, dos e-mails, dos vídeos, das fotos. O que tem no quarto escuro aí, o que tem nesse lugar escondido. Pois é, se você quiser continuar contaminado, você pode. Mas eu vou ser sincero, você está perdendo tempo nesse jejum, você está passando fome, você não está se consagrando, você está passando fome. Se você quer se consagrar, dê a chave, entrega a senha, abre esse quarto, ligue a luz em cima, comece a limpeza, comece a jogar fora, comece a tirar o acúmulo. Não seja um acumulador na alma, mas seja um homem liberto, seja uma mulher liberta, em nome de Jesus. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os furtos, os homicídios. Então, você está sendo roubado ou você está roubando. Você está sendo assassinado ou você está cometendo um homicídio. Você está aberto a imoralidades sexuais ou você já está se deitando com os porcos. E Jesus está chamando a nossa atenção. Que essa semana seja uma semana de libertação. Que a gente chegue a sexta-feira limpo, cristalino, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? 7h10 já vou finalizar. Quero orar mais uma vez só para encerrar, para consagrar essa palavra, para consagrar minha vida, para consagrar a sua vida. Eu quero tirar toda a sujeira. E tem muito acúmulo na minha vida, tem muito acúmulo na minha alma. E eu tenho chorado por isso. Porque tanto tempo, porque tanta demora para deixar o Senhor lavar, porque tanta demora para deixar o Senhor jogar luz, para que tanta demora para deixar o aspirador passar, a vassoura passar. Por que tanta demora? Que a gente se limpe, que a gente se liberte e que a gente seja curado. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essa nova semana, obrigado pela nova oportunidade de arrependimento, de purificação, de cura. Obrigado pela nova oportunidade de ser um homem que vive debaixo da luz, como o Senhor na luz está, de ter uma vida aprovada, de ter um caráter aprovado, de ser um bom pai, um marido, pastor, servo, filho. Eu apresento, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão aqui conosco, que estão aqui comigo nessa manhã. Faço isso com gratidão no coração, no nome poderoso e precioso de Jesus. A blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Veja que na oração agora eu acabei de citar algumas das características do fruto do Espírito Santo, né? Que é alegria, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito aponta sempre para um caráter transformado, né? Uma pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida, ela vai sempre reagir às questões com amor, com alegria, com paciência,
ela vai reagir às situações com longanimidade, ela vai reagir às situações com prudência, né, com domínio próprio. Ela vai reagir às situações da vida, do cotidiano, no dia a dia, sempre dessa forma. Ela vai reagir às tentações dessa maneira, resistente, resiliente e segura de que o plano de Deus é maior e os planos de Deus são melhores. Por outro lado, a Bíblia fala do coração, e aqui não menciona que sejam frutos do coração, mas a gente pode interpretar assim. Se a gente pudesse fazer aqui uma reconsideração nesse texto, se a gente pudesse escrevê-lo, não que a gente possa, estou dizendo apenas a cunho de ministração, de reflexão, a gente poderia colocar assim, mas o fruto do coração e aí a gente colocaria essa lista toda que tem aqui, eu vou repetir, são imoralidades sexuais, são furtos, roubos, o fruto do coração é homicídio, né? Então o coração, ele assassina, ele mata, ele maltrata. O fruto do coração é adultério, é avareza, são maldades. O fruto do coração é engano, libertinagem. O fruto do coração é blasfêmia, orgulho, falta de juízo. Então, por esses textos, a gente vê que a gente não pode, de jeito algum, dar voz ao nosso coração. De jeito algum, a gente pode dar vazão aos desejos do nosso coração. Porque eles estão aliados ao desejo da carne, né? Quando a Bíblia fala do coração, ela fala dele nesse aspecto de que ele está aliado aos desejos da carne. O que a sua carne quer no momento em que você foi afrontado, por exemplo? Como ela quer reagir? O que a sua carne quer no momento em que você foi desonrado por alguém? Como ela quer agir? Como a sua carne quer agir no momento em que você foi maltratado? Você, seu filho, a sua esposa. Quando você levou uma fechada no trânsito, né? Quando alguém pisou no seu pé, quando alguém feriu a sua face, como a sua carne quer reagir? Quando Jesus disse, se te ferirem a face, dê a outra, com certeza isso não é fruto do coração, né? O fruto do coração é agressão, aqui diz homicídio, maldade, engano, isso é fruto do coração. Blasfêmia, inveja, né? Mas então todo comportamento ruim que a gente tem, ou a gente tem tido, ele provém desse coração, né? Maldoso, homicida, né? Esse coração assassino, esse coração libertino, esse coração avarento, esse coração adúltero. Então a gente não pode dar voz a ele. Se ele falar mais alto, né, a gente vai dar voz a ele, a gente vai atendê-lo e a gente vai sucumbir, a gente vai cair, a gente vai para o descrédito, a gente vai para a desonra, a gente vai para o lixo, a gente vai para o abismo. E a gente precisa cuidar muito, considerar isso. Então, por um lado, a gente tem o Espírito e seus frutos, ou o seu fruto, e por outro lado, a gente tem o coração e os seus frutos. E se é uma guerra entre, Romanos fala que o Espírito milita contra a carne, né? Então aqui a gente poderia colocar, o coração se opõe ao Espírito, ou o Espírito se opõe ao coração, eles estão em combate, estão no ringue, no octógono, eles estão combatendo, se degladiando um contra o outro. A pergunta é quem vence essa guerra? Quem vence essa luta? Quem vence esse pleito aí, essa afronta, esse confronto? Quem é que vence? A resposta é, vence quem tiver mais alimentado, né? Quem tiver mais alimentado, consequentemente, será mais forte. Quem tiver mais exercitado, ele tem muito mais chance de ganhar, se ele estiver bem alimentado. E bem exercitado, com bom preparo físico, ele vai ganhar. Então, o quanto você alimenta o seu coração ou a sua alma, que a gente pode interpretar também como alma ou carne, o quanto você alimenta a sua carne, o seu coração, ou o quanto você alimenta o seu espírito, o quanto você exercita o seu espírito, o quanto você exercita a sua carne. Como é que você exercita a sua carne? Dando vazão a ela, xingando, maltratando, matando, enganando, né? Invejando, blasfemando, cheio de orgulho. Você está exercitando a sua carne, né? Nas impurezas sexuais, nos adultérios, você está exercitando a sua carne. E se você exercita, ela vai pegar músculos, ela vai ter força. E se o seu espírito, por outro lado, está ali sendo negligenciado, você nunca dá comida para ele. Sabe o totó que você deixou lá preso, lá na cerca, lá fora? E que você passa o dia e esquece de dar água e de dar comida? Pode ser uma analogia bem dura, mas muitas vezes é assim que a gente está fazendo com o Espírito.
a gente deixa ele lá como totó, na coleira, preso, né? Distante de onde a gente possa ouvir a voz dele. E às vezes a gente dá, né, um potinho com um pouquinho de água e com um pouquinho de ração. Quando a gente vai a um culto e a gente fica desligado de tudo, a gente, de 40 minutos de palavra, a gente ouve 2, 3 minutos. Do tempo do louvor, a gente chega atrasado já, o louvor já está acabando, né? Das orações, né, que a gente poderia fazer a semana inteira, às vezes a gente faz uma no culto que nem faz, só fica ouvindo a pessoa que está na oração ali a fazê-la e depois a gente diz amém. Então, às vezes, o espírito está lá, preso numa coleira, como um totó, como um animalzinho, quieto, né, sem poder falar nada, e se ele latir, a gente vai lá e grita com ele, para ele ficar calado. Às vezes é assim que a gente trata o Espírito Santo. E o coração, por outro lado, a gente trata dando ouvido, dando vazão, obedecendo, se sujeitando, exercitando ele, dando comida para ele, fazendo tudo o que ele quer. O que estiver mais alimentado e mais exercitado é esse que vai ganhar a guerra, é esse que vai ganhar a batalha. A pergunta é: quem é que está ganhando a batalha aí? A quem você está alimentando? Quem você está exercitando? O seu coração? Orgulhoso, avarento, cheio de engano, de inveja, de blasfêmia. O seu coração cheio de furtos, de imoralidades sexuais, de adultério. O seu coração cheio de falta de juízo. O que é que você está alimentando? Quando olham para você e veem a sua falta de juízo, um coração bem alimentado. Quando olham para você e na empresa com os amigos você fica contando as mulheres com quem você sai da empresa, com quem você trai a sua esposa, com quem você vai a motel, ou com quem você trai a sua esposa dentro do carro, com quem você trai a sua esposa em um canto ou no outro. Quando olham para você, quem eles veem bem alimentado? Quem é que está ganhando essa guerra? Quando olham para você e vê toda a fofoca, toda a avareza, né, toda a inveja que você produz na sua fala e no seu comportamento, toda a falta de juízo. Isso é uma denúncia, né? Então, quem é que está ganhando essa guerra? Quem é que está ganhando esse confronto? Isso vai depender de quem você alimentar. Esses dias que a gente está nessa abstinência de alimento, e não é só ela, você sabe disso, está cansado de me ouvir falar sobre isso, para você não esquecer, que a gente não está só fechando a boca e nos abstendo de comer, mas que tem que ser também um exercício, né? A própria falta de alimento é uma renúncia à carne, os desejos, os apetites da carne, é deixar ela com fome. Quanto mais tempo, quanto mais dias a gente deixá-la com fome, mais enfraquecida ela será. E menos voz ela terá sobre a nossa vida, menos audível ela será. E aí, por não ouvi-la e por ela ser fraca, estar fraca, a gente vai começar a ter força espiritual, massa muscular espiritual, uma musculatura firme, rígida e pronta para ficar de pé. A gente precisa tirar o Espírito Santo da coleira, lá de junto à cerca, lá do lado de fora da casa, e trazer o Espírito Santo aqui para dentro, né? Solto, livre, sem mordaça, né? E alimentá-lo. Como é que a gente alimenta o Espírito Santo? Orando, clamando. Não ore apenas comigo nessas orações que fazemos nas lives. Ore também comigo, mas não só comigo. Ore sozinho também. Tire um momento aí do seu intervalo de café, de lanche, de almoço. Ore sozinho no ônibus, no metrô, dirigindo o carro. Ore em espírito, né? Ore num cantinho, se você tem a oportunidade de ir para um quarto. Você que está em casa, de orar. Ore sozinho, você vai alimentar o seu espírito. Leia a Bíblia, né? Continue a leitura aí no livro de Atos. Alimente o seu espírito. Participe dos cultos. Não chegue atrasado, não chegue no final. Né? A não ser que você esteja vindo direto do trabalho, o trânsito comprometeu, mas caso contrário, chegue no horário. Alimente o seu espírito. Fale das coisas que são do alto. Busque as coisas que são do alto. Alimente o seu espírito. E você vai ver que quanto mais você alimentar, mais forte ele será, mais voz ele terá e melhor, consequentemente, será a sua vida. E o fruto será inegável em você. Se tem que amordaçar alguém, amordace a sua carne. Não alimente. Amordace para que ela não esteja com a boca aberta e que nem migalhas na mesa não caiam na boca dela. Amordace a sua carne. Amordace também para que ela não fale, para que ela não tenha voz, para que você não dê ouvidos a ela. Amordace a sua carne, amordace o seu coração. Sendo assim, a sua carne vai morrer de fome, a sua carne vai enfraquecer.
e ela vai ficar lá no canto sucumbindo, esperando que você alimente. Isso não voltará a acontecer mais, em nome de Jesus. E por outro lado, o teu espírito cada dia mais vigoroso, cada dia mais renovado. O Espírito Santo de Deus cada dia mais forte, mais atuante, mais audível. Você vai ter mais sensibilidade para senti-lo, para ouvi-lo, para compreendê-lo e para se submeter a ele em autoridade. Quem ganha essa guerra, ganha quem tiver mais exercitado, ganha quem tiver mais alimentado. E é você, meu irmão, que vai fazer isso. É você. O Espírito Santo ele é poderoso, mas ele é poderoso na vida de quem sabe lidar com ele, não na vida de quem deixa ele junto à cerca, lá do lado de fora da casa, lá na garagem, lá no portão, lá longe, né? Para perder forças e ser esquecido. Com frio, né? Chuva, ao relento, com fome, com sede, esquecido. E esse Espírito Santo ainda, às vezes, quando você chega, ele está todo feliz. Quando você se aproxima, ele ainda quer se alegrar com você. Então, meu irmão, mantém ele aqui, junto. Uma compreensão que a gente precisa ter, uma convicção, uma certeza, é que é impossível viver sem ele. É impossível ganhar qualquer guerra sem ele. Então, se é para lutar, vamos lutar, dando poder e autoridade a quem pode nos ajudar nesse combate, nesse embate, nessas pelejas, nessas adversidades, nessas tempestades. Vamos dar voz ao Espírito Santo, na igreja, na célula, no casamento, na família, na educação dos filhos. Vamos dar voz ao Espírito Santo no nosso trabalho, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Vamos dar voz ao Espírito Santo aí no seu namoro, não é? Do coração vem imoralidades sexuais, vem adultério. Vamos dar voz ao Espírito Santo nos relacionamentos. Se ouvir o coração, a voz que terá no relacionamento será de engano, será de inveja, será de maldade, de homicídio. Mas se dermos voz ao Espírito Santo nos relacionamentos, nós teremos amor, nós teremos paz, nós teremos mansidão. Você escolhe a quem você quer dar voz e você escolhe quem você quer alimentar. O Senhor nos deixou livres para escolher, nos deu o direito à escolha, a arbitrar, a livre-arbítrio. Ele nos deu escolha. E eu dou graças a Deus que aqui eu tenho quase 120 pessoas que estão escolhendo, que estão decidindo dar voz ao Espírito Santo, que estão maltratando a sua carne. E não tenha dó, não. Não tenha dó. Porque pela listinha que você viu aqui, o que ela quer é destruir a sua vida, destruir o seu casamento, é destruir o seu futuro, é destruir os seus sonhos, é destruir o seu chamado, é destruir você e te impedir de ser feliz e de viver uma vida plena aqui na Terra. Amém? Meio-dia 26, uma excelente tarde para você. Nós nos encontramos novamente às 18 horas. Vamos fazer a nossa oração para encerrar o dia e começar a noite e entregar o nosso jejum dessa segunda-feira. Mantenha-se firme e forte no propósito, né? Jejuar não é só fechar a boca, não é só se abster de alimento, mas é consagrar a sua vida. Jejum sem consagração é dieta. Jejum sem oração e sem leitura da palavra é dieta. Jejum onde você não alimenta o espírito é dieta, né? Você pode até fechar a boca da sua carne, da sua alma, do seu coração, mas se você não alimentar o espírito, ele vai estar no mesmo nível de fraqueza e você vai continuar aí morno, medíocre e perdendo as suas batalhas. O Senhor te abençoe, Ele te capacite nesse dia a prosperar as prosperidades que Ele tem, alcançar os sonhos que Ele tem, compreender aquilo que Ele está revelando e se revelando a você, fora todo fruto aí desse coração, né? Desse coração doente, desse coração maldoso, avarento, homicida, invejoso, blasfemo, todo fruto desse coração não existe na sua vida e que a sua vida vença, porque seu espírito, o Espírito de Deus é bem alimentado. Eu quero finalizar a leitura, né, que eu comecei hoje pela manhã. Pela manhã eu comecei uma perícope aqui de um texto, né, uma parte dela, na verdade, não é nem perícope inteira, mas uma parte da perícope aqui de Marcos capítulo 7, a partir do versículo 20 eu estou lendo, e eu vou terminar, né? Termina no versículo 23. Mas como talvez nem todos tenham acompanhado, eu vou fazer a leitura completa para que a gente entenda. Bom, o contexto aqui é Jesus sendo contestado, né?
por alguns em relação à tradição dos anciões, né? De que tinham que lavar a mão antes de comer, algumas coisas, por que eles não fazem isso, por que os discípulos de Jesus não faziam isso, tal, eles iam se contaminar, eles estavam querendo saber por que Jesus permitia que eles se contaminassem. E aí, no finalzinho do versículo 19, Jesus fala assim: e assim considerou Jesus puro todos os alimentos, e dizia: o que sai da pessoa é isso que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos. De dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos. As imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Nós lemos até aqui na hora do almoço. E eu fiz um paralelo aqui com o fruto do Espírito. E eu disse que aqui seria muito bem uma lista do fruto do coração. O coração a gente pode entender como alma ou como carne, depende do contexto. E aqui encaixa qualquer um deles, né? A alma, ou a carne, ou até mesmo a mente. Então a gente poderia entender como fruto da nossa carnalidade essa lista aqui que Jesus descreve, que eu quero repetir, porque eu quero que você entenda para que caminho o nosso coração nos leva quando a gente se dispõe a ouvi-lo e obedecê-lo. E um homem de Deus, uma mulher de Deus, jamais deve entrar nesse engodo aí, siga o seu coração. Não, irmão, não caia nessa, porque olha para onde o seu coração te leva. Porque do coração, né, da mente, da alma, o que procede? Maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos, homicídios, adultérios, avareza, maldades, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho e falta de juízo. É uma lista aqui bem forte, né? Principalmente fala de homicídio, né? Fala de blasfêmia, fala de inveja, fala de maldade, de adultério. Fala que tudo isso nasce em um lugar, tem origem em um lugar. E aqui Jesus disse que esse lugar é o coração do homem, né? Então, o coração do homem pode ser uma terra muito hostil, que quer nos levar a caminhos de morte, né? Porque imagina, se esse é o fruto do coração, se a gente comer desse fruto, né? Ou a gente vai matar ou a gente vai ser morto, né? Ou a gente vai cometer o roubo ou a gente será roubado. Ou a gente vai adulterar, né? Ou a gente vai ser alvo, né, da traição. Então é o espírito, é o coração, né? O fruto do coração que traz consigo todas essas maldades. Inclusive, aí ele termina, né, nessa lista colocando como último a falta de juízo. A falta de juízo é justamente viver sendo governado pelo coração. A falta de juízo maior é viver sendo governado pela alma, sendo governado pela mente, sendo governado pelo homem interior, né, que traz consigo, já desde a sua essência, tanta maldade. A gente precisa de um outro governo, que não seja nós mesmos, né? Que não sejam os nossos achismos, as nossas vontades. Meu irmão, você já pensou se você for querer satisfazer todas as suas vontades? Todas elas? Se você tivesse condições, se você tivesse dinheiro, se você tivesse poder, autoridade, a gente fala um pouquinho sobre isso no livro Satisfação. Se você não leu, uma boa leitura para você. Se a gente fosse satisfazer todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, todas as nossas paixões, se tivéssemos recursos para isso, tempo para isso, poder para isso, fama para isso, imagine que você tenha todas as condições de você satisfazer sua alma. No final dos dias você diria o que Salomão disse, o que eu retrato ali no livro. No final dos dias você iria observar que a alma é insaciável. E ela é. O coração, irmãos, é uma fonte insaciável. A alma é um campo insaciável. Não é uma coisa que você tem limite. Se você falar, não, eu vou trair minha esposa uma vez, não vai. Você vai trair duas. Não, eu só vou sair uma vez com essa menina, depois eu dispenso. Não vai. Você vai sair mais. Depois vai sair com outra. E aí você vai querer outra. É igual os vícios, né? Alguém diz, ninguém começa no vício, no alcoolismo, alcoólatra. Ninguém começa alcoólatra. Começa provando. De repente numa festinha familiar, numa festinha social, toma lá um espumante, aí depois toma uma cerveja, aí toma uma caipirinha, um coquetel e vai progredindo para uma coisa mais forte. Tem pessoas que fazem esse processo de A a Z muito rápido, né? Algumas demoram um pouquinho mais. Mas o fato é que se você continuar alimentando,
certamente você vai para o alcoolismo. Dificilmente você não vai. Se você continuar, se você não tiver pulso, se você for se permitindo, possivelmente você vai às drogas. Ninguém começa na heroína, né? Vai começar em um cigarro, né? Depois vai para uma maconha, depois vai para, não sei, talvez cocaína, não sei qual que é a ordem de grandeza e de valores, talvez heroína, e aí no fundo do poço vai para mais barato, para mais acessível, vai para o crack, que é a mais destrutiva, e da qual depois ele não consegue mais sair, vai morar na rua, vai perder tudo, vai ficar distante da família, de pais, do amor paterno, familiar, dos filhos, quando os tem, enfim, vai perder tudo. E começou como? Ninguém começou na Cracolândia. Alguém começou, talvez, dentro de casa, na esquina, na escola, no trabalho, né, junto aos amigos, na calçada de casa. Agora há pouco eu passei por uma rua e tinha algumas pessoas sentadas, parecia que era um bar na frente. Eu vi uma moça, muito possivelmente menor de idade, ela estava enrolando, o que deu para perceber pelo gesto, que devia ser um baseado, né? E onde começou, talvez do lado da casa dela, na própria vizinhança. Então esse é um começo que muitas vezes parece inofensivo, né? Um começo que parece totalmente inofensivo, mas com o passar dos dias ele vai se tornar completamente destruidor e vai trazer uma destruição da qual as pessoas muitas vezes não vão conseguir sair mais e às vezes não vão mais conseguir voltar para o lugar de origem. Irmãos, existem sujeiras que a gente tira com um banho, mas existem sujeiras que são mais profundas, que às vezes demandam tempo, né? Existem sujeiras que demandam tempo. Existem algumas que algumas pessoas se mergulharam em níveis tão profundos que elas não conseguem sair. Só mesmo Jesus para dar graça, só mesmo o amor de Deus na nossa direção e o Espírito Santo para nos fortalecer e para nos fazer romper. Então não entre por esse caminho, né? A gente está vendo aqui a lista do que é o fruto da carne. E o último versículo que eu não havia lido, né, ele termina dizendo assim: todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. De onde vem? De dentro, e contaminam a pessoa. Eu queria chamar a atenção aí, mas eu sei que às vezes é um jeito da gente considerar, às vezes é um jeito da gente massagear o nosso coração, da gente se tranquilizar, a gente ficar culpando outros, né? Quando o erro foi nosso, às vezes até quando o erro é de um marido, por exemplo, né? Conta-se uma história de que o marido chega em casa antes do horário, né, habitual, e chega mais cedo em casa, encontra a mulher dele transando com um amigo dele na cama do casal. E ele toma aquele susto, aquele choque, ele dá um grito, os dois saem desesperados, e ele vai e coloca fogo no colchão, né? Algumas pessoas estão fazendo isso, estão colocando fogo no colchão. Eu queria te chamar a atenção: pare de culpar as pessoas pelos seus erros e pare de culpar a pessoa pelo erro do outro. Se o seu marido errou, não culpe esse, aquele ou aquele outro. Não culpe a mulher, né? Embora ela seja culpada, mas estou falando que essa culpa é desnecessária, é inválida. Você tem que olhar para quem errou, e é quem errou, com quem errou que você tem que tratar, né? A mãe vê o filho está usando drogas, está com os carros de maconha, mas estava com um amiguinho do lado. A mãe vai lá e briga com o amiguinho, e com o filho ela não fala nada. Às vezes a gente faz isso com o marido, faz isso com a esposa, faz isso com o filho, às vezes faz isso com o discípulo, a gente culpa os outros, né? E não é assim, não adianta colocar fogo na cama, porque você vai ter que comprar outra, né? Você não vai dormir no chão, não adianta colocar fogo na casa, você vai morar onde? A casa não é culpada, se não fosse ali, seria em outra, se não fosse naquele colchão, seria no sofá, se não fosse no sofá, sei lá onde ia ser, mas ia ser, porque a maldade está no coração da pessoa, e a pessoa deu vazão a isso. Não considere que foi um fato, porque teve um dia, não é. Porque alguém é culpado, se alguém não tivesse feito isso com ele, se alguém não tivesse feito isso com ela, se alguém não tivesse frustrado ela não teria deixado a igreja. Irmão, não é assim não, é mais profundo do que isso. E a gente precisa compreender. Amém? Vamos finalizar. Eu falei sobre esse texto nas três lives de hoje, 6h33, meio-dia e 12, e finalizando agora às 18. Se você não assistiu, assista, pega lá do começo, né, e entenda um pouquinho melhor. Isso aqui não é para apontar para ninguém, mas é para apontar para nós mesmos.
para a gente orar, para a gente ser limpo, né, da maldade do nosso coração. E é para a gente também aprender a lidar, né, com o marido, com o filho, com quem errou. E não passando a mão na cabeça de quem errou, falando, não, o culpado foi a mulher, o culpado foi o filho, o vizinho, o filho do vizinho, o culpado foi o amiguinho da escola. Eles podem ter até participação, mas quando dois não quer, né? Quando um não quer, dois não se beijam, né? É o que diz a história. Então vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela essa palavra que o Senhor nos deu para o dia de hoje, para essa segunda-feira. Palavra sobre a qual nós refletimos nos 3 períodos e que tem mexido com o meu coração e mostrado a sujeira toda que a gente carrega tantas vezes dentro de nós e a gente não quer abrir mão dela. As sujeiras que a gente acumula dentro de um quarto escuro na nossa alma, e a gente não quer abrir porta para entrar luz, a gente não quer fazer uma limpeza, a gente não quer tirar esse lixo da gente, mas que hoje o Teu Espírito nos ajude nesse processo. Que essa seja uma semana de libertação de nós mesmos, da nossa alma e de toda a sujeira em nós. Que a gente seja limpo e nos tornemos pessoas melhores, maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, filhos melhores. Que a gente se torne melhor cumprindo a missão. O pai cumpra a missão paterna, a mãe a materna. Os filhos sejam filhos que respeitem, que se submetam à autoridade. Que a gente tenha, em nome de Jesus, sabedoria que o Teu Espírito Santo pode nos dar, o nosso fiel ajudador. Assim eu te agradeço, Pai, e consagro esse tempo, consagro esse restante dia, faço isso para o louvor da Sua glória. Amém, glória a Deus. Miriam colocou aqui verdade, a minha mãe sempre disse que a culpa era minha, independente se foi atitude minha ou ideia de outra pessoa. É isso aí, né? A gente não é piolho para ir pela cabeça dos outros, nem os nossos filhos devem ser. Deus abençoe você, um bom restante aí de tarde, já à noite, vai lá comer, tomar seu cafezinho, comer seu pão francês quentinho, né? Ah, não, pão não pode. Poxa vida, que tortura. Deus te abençoe, sem massa, sem produtos de farinha de trigo, né? Nenhum deles, né? Você coma outras coisas, tem muita coisa para você se alimentar. Uma boa refeição, vai com calma, um bom descanso. O Senhor restaure a sua vida, te renove. O Senhor limpe os quartos escuros e que os quartos antes escuros sejam espaços iluminados, sejam espaços para receber o novo de Deus, sejam espaços para serem recipientes da glória de Deus, sejam espaços para o novo mover de Deus na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, Ele resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre a sua vida, a sua família, as suas causas, Ele ergue o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Até amanhã, 6h33. Shalom.